Bom dia, irmãos queridos. Neste domingo, dia 5 de novembro, festa, solenidade de todos os santos aqui no Brasil. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na festividade de Todos os Santos, meditaremos o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Felizes os pobres em espírito, pobres por fora e por dentro, porque são santos. O Evangelho que hoje meditamos nos oferece a fotografia do santo, as bem-aventuranças. Eis a fotografia de quem deseja se tornar santo. Muitas coisas poderíamos dizer, mas as bem-aventuranças dizem tudo. Santidade coincide com pobreza, humildade, aflição, sofrimento, perseguição, mansidão, paz, misericórdia, pureza, fome, de Deus em primeiro lugar, mas também de pão material. Essa é a escada do céu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo e disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje aqui no Brasil festejamos a festa, a solenidade de Todos os Santos e propomos como meditação o evangelho típico desta festa, as bem-aventuranças. Felizes os pobres, felizes os aflitos, felizes os mansos, felizes os que têm fome e sede, felizes os misericordiosos, felizes os puros, felizes os construtores de paz, felizes os perseguidos. Você percebe como esta é a fotografia dos anauíms, dos pobres que Deus ama, dos quais tanto se fala no Antigo Testamento? É verdade que São Mateus tem muito cuidado a mostrar que Jesus não está endeusando a miséria maligna. São bem-aventurados, sim, os que têm um coração de pobre, que são pobres por dentro e por fora. São humildes, mas não são bem-aventurados os miseráveis por causa de sua preguiça e de seus vícios. Porém, olhando todo o Evangelho e a atitude de Jesus, essa pobreza maligna pode se converter logo em pobreza benigna, se a pessoa se abre a Deus. Por isso que os pobres, qualquer pobre, é muito mais perto de Deus do que qualquer outra pessoa.
Diz o nosso Papa Francisco no seu discurso para o primeiro Dia dos Pobres. Sabemos a grande dificuldade que há no mundo contemporâneo para se poder identificar claramente a pobreza. E, todavia, essa interpela todos nós todos os dias, com seus inúmeros rostos esmagados pelo sofrimento, a marginalização, a opressão, a violência, as torturas e a prisão, pela guerra, a privação da liberdade e a dignidade, pela ignorância, o analfabetismo, pela emergência sanitária, a falta de trabalho, pelo tráfico de pessoas e a escravidão, pelo exílio e a miséria, pela migração forçada. A pobreza tem o rosto de mulheres, homens e crianças explorados para vis interesses, espizinhados pelas lógicas perversas do poder e do dinheiro. Como é impiedoso e nunca completo o elenco que se é constrangido a elaborar à vista da pobreza, fruto da injustiça social, da miséria moral, da avidez de poucos e da indiferença generalizada. Todos estes pobres, como gostava de dizer o beato Paulo VI, pertencem à Igreja por direito evangélico, como ele falava no discurso de abertura da segunda sessão do Concílio Ecumênico Vaticano II. Estes pobres pertencem à Igreja por direito evangélico e obrigam a opção fundamental por eles. Por isso, benditas as mãos que se abrem para acolher os pobres e socorrê-los. São mãos que levam esperança. Benditas as mãos que superam toda a barreira de cultura, religião e nacionalidade, derramando óleo de consolação nas chagas da humanidade. Benditas as mãos que se abrem sem pedir nada em troca, sem ser, nem mas, nem talvez. São mãos que fazem descer sobre os irmãos a bênção de Deus. Essa atitude é profundamente encarnada em Jesus. Jesus manifestou com sua vida terrena um amor apaixonado pelos pobres. Queremos ler hoje um trecho dos nossos estatutos, que são o livro de vida da nossa Missão Belém. Belém foi sonhada e programada por Deus desde a eternidade. A rejeição humana, que fechou as portas do albergue, só serviu para clarear ainda mais a escolha de Deus. O seu amor para as periferias, as grutas, os estábulos, os pastores, as dificuldades, a pobreza e a pequenez. O eterno entra no tempo, o infinito no finito, passando pelo buraco estreito de uma agulha, chamada pobreza. Deus está apaixonado pela pequenez, que se torna o prisma do amor divino. Bem cedo, o pequeno Jesus teve que fugir para o Egito, porque os grandes queriam matá-lo. E assim se torna estrangeiro e fugitivo. A paixão da cruz inicia no berço. Depois de ter meditado no silêncio por 30 anos, Jesus se apresenta ao mundo mostrando seu coração. Bem-aventurados os pobres em espírito, a quem te leva uma túnica dá também um manto. Bem-aventurados os famintos e sedentos da justiça, não resistais ao malvado. Desta forma, Jesus se apresentou ao mundo. O que atrai Jesus é um coração humilde e pequenino, totalmente entregue nas mãos do Pai. Durante toda a sua vida terrena, Jesus lutará para transformar até as pobrezas malignas em pobrezas segundo Deus. Veio o Filho do Homem, amigo dos publicanos e das prostitutas. Não se trata de um acaso, mas de uma escolha clara,
uma paixão pela ovelha desgarrada que caiu no buraco, pela moeda perdida, pelo filho desobediente. Assim, o vosso Pai que está no céu não quer que se perca nenhum destes pequeninos. A paixão de Jesus há de ser a nossa maior paixão. A pequenez faz Jesus exultar de alegria, como nenhuma outra coisa. Eu te bendigo, Pai, por ter ocultado estas coisas aos sábios e aos entendidos e tê-las reveladas aos pequeninos. O anúncio da Boa Nova começa pelos últimos e Jesus oferece como emblema de reconhecimento a Boa Nova é anunciada aos pobres. Esta é a característica para reconhecer Jesus. A Boa Nova é anunciada aos pobres. Os pobres permanecem o eixo da evangelização misericordiosa. Como fala Papa João Paulo II na Dives Misericórdia número 3. A paixão de Deus pelos últimos é uma chama violenta. Vai depressa às praças e às encruzilhadas e traze aqui os pobres, os estropiados, os cegos, os coxos. Vai pelas estradas, pelos campos e força quantos encontrardes a entrar. Irmãos, vocês entendem como no pobre converge tudo? Converge a evangelização, converge a misericórdia, converge a paixão de Deus. Irmãos, os pobres são o centro do mundo de Deus, são o centro do mundo nosso, são o centro da roda Belém e devem se tornar sempre mais o centro do nosso coração. Não existe evangelização sem o pobre. Ela vai se perder no universo como um meteorito louco. Não existe Caná sem pobre. Não existe Yeshua sem pobre. Não existe Ruá sem pobre. Não existe Ajarai sem o pobre. Portanto, irmãos, como podemos colocar o pobre no centro da nossa vida interior e exterior? Essa é a pergunta de hoje. E com esta pergunta no coração vamos ler de novo o trecho do Evangelho que Jesus nos doa. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Vamos refletir um pouco e pensar já no nosso propósito para o dia de hoje.
Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocaremos em prática o quanto nos propomos. Belém foi sonhada e programada por Deus desde a eternidade. Paz e alegria a todos. No pobre converge o universo de Deus e o nosso universo também. Paz e alegria a todos. Meu Jesus sacramentado, Deus tão pobre e desprezado, que nas ruas frio e fome passa assim. Eu queria com certeza acolher sua pobreza e seus pés enfim poder lavar. Pelas ruas, ó igreja, seu tesouro peregrina, desprezado por quem diz ter muita fé. Mas a fé sem obras é morta, e pra Deus o que importa é amar o pobre pela fé. Quero olhar dentre os seus olhos, do seu rosto bem surrado, suas lágrimas poderem então secar e matar a sua fome, como a igreja se consome, esperando o seu Jesus voltar. Onde dormirão os pobres? Pois é Deus quem te pergunta: até quando vais me abandonar? Não desvies os teus olhos, dou ao pobre tua vida, e Jesus do pobre encontrarás. Onde dormirão os pobres? Pois é Deus quem te pergunta: até quando vais me abandonar? Não
ao pobre tua vida, e Jesus o pobre